Araruna TV, ligada sempre em você. Ok, 7 horas, não, 8 horas e 5 minutos, 8 e 5, já estamos aqui nos estúdios com o Dr. Ícaro Moraes, hoje 11 de agosto, dia do advogado, e a gente vai justamente falar sobre esse dia, sobre o trabalho do Dr. Ícaro Moraes à frente também, ele que foi nomeado delegado da Caixa, delegado da Caixa de Assistência da OAB Paraíba, representando aqui a comarca de Araruna, vai falar sobre a sua atuação, sobre o seu trabalho à frente desse posto e, claro, sobre outros temas que estaremos abordando e debatendo aqui no nosso Manhã de Notícias. Deixa eu já agradecer aqui a audiência do Antônio Moraes Silva Neto. Ele diz: parabéns a todos os advogados, em especial ao meu sobrinho, Dr. Ícaro Moraes. O José Ludgério, nosso Zé de Assis, está se recuperando aí da saúde, né, Zé de Assis? Muito obrigado a você aí no Sítio Limão, na comunidade rural Limão, aqui de Araruna. O nosso Zé de Assis, ele diz: bom dia, Josimar, Dr. Ícaro Moraes e todos que fazem o programa, e também a todos de Araruna. Nosso abraço ao nosso Zé de Assis. Bom dia ao nosso prefeito Vital Costa, cuidando da nossa gente. O slogan agora é outro, viu, Zé de Assis? O slogan agora da gestão municipal é Prefeitura de Araruna trabalhando, a Prefeitura trabalha e cuida de você. Araruna, a Prefeitura trabalha e cuida de você. Ele também cumprimenta aqui o vereador e presidente da Câmara Municipal, Irã Motos. Doutor Charles Pontes, também advogado, parabéns pelo seu dia. Na escuta do amigo e colega Ícaro Moraes, na oportunidade, que já o parabenizo pelo nosso dia. Obrigado aí ao doutor Charles Pontes e todos os juristas, advogados que acompanham certamente o nosso Manhã de Notícias pelo Facebook. Você pode interagir conosco, mandando a sua mensagem, deixando também, fazendo aqui, formulando a sua pergunta, caso você queira fazer algum questionamento, alguma pergunta ao doutor Ícaro, fique à vontade aqui no chat do nosso YouTube. Você que nos acompanha também pelo Facebook, pelo nosso aplicativo na plataforma Android, você baixa aí o nosso aplicativo na plataforma Android, no seu smartphone, na sua Smart TV, na sua TV Box. É só acessar aí Google Play, procurar o nosso aplicativo Araruna TV, baixar e acompanhar a nossa programação 24 horas na palma da sua mão. Temos o nosso site, ararunatv.com, são as plataformas que você acompanha a nossa programação. 8 horas com mais 8 minutos, 8 e 8. Manhã de Notícias Araruna TV. Ao meio-dia, programa Acontece Informal com Fernando Oliveira. E às 15 horas, programa Mundo da Alegria com o palhaço Sorrisal. É a grande pedida para esta quarta-feira. No dia 11 de agosto, meus amigos e minhas amigas, celebra-se o Dia do Advogado. Data que nos convida a refletir sobre a importância da profissão que garante o pleno exercício do sistema jurídico brasileiro em tempos de democracia. A gente já agradece o doutor Ícaro Moraes, gentilmente atendeu aqui a produção da nossa Araruna TV e está ao vivo participando do nosso programa nesta manhã de quarta-feira. Doutor Ícaro Moraes, muito bom dia, parabéns pelo seu dia. Obrigado, Josimar. Muito obrigado pelo convite. Quero dar o meu bom dia a todos os telespectadores, as pessoas que nos acompanham, que estão nos ouvindo. Dizer da grata satisfação de estar aqui nesse dia tão importante para a advocacia, que é o Dia do Advogado, 11 de agosto. Quero parabenizar a todos os advogados do Brasil. A nossa ordem vem crescendo, vem sendo cada dia mais forte, mais altiva, mais firme e com um único e só objetivo: garantir a segurança jurídica,
garantir o bom funcionamento da justiça e garantir o direito de todos. Doutor Ícaro, o que uma pessoa interessada na carreira do direito deve saber antes de escolher essa profissão? Josimar, a primeira coisa que a pessoa deve saber e deve ter é coragem, porque a advocacia não é para covardes e não são para pessoas fracas. A advocacia, ela a cada dia, ela é muito mais, ela deve ser muito mais altiva e firme. As pessoas que acharem que o debate, que o enfrentamento de forma harmoniosa, lógico, de forma coerente, de forma ética, de forma educada, mas que esse enfrentamento não seja feito, a pessoa não tem aquele pré-requisito inicial de ser um advogado e de ir para a trincheira da labuta. 8h11, estamos conversando com o doutor Ícaro Moraes aqui no Manhã de Notícias. Doutor Ícaro, e como é que foi para você, particularmente, optar por essa profissão? Qual o encanto de ser advogado para você, que exerce com muito carinho, com muita maestria, com muita alegria, com muito êxito, né, a profissão da advocacia? Qual o encanto dessa profissão e como é que foi para você justamente optar por ser advogado? Josimar, a advocacia, como você diz, ela é encantadora. Ela foi feita para que o bom debate e as boas argumentações elas sejam colocadas em prática, e isso encanta qualquer pessoa que tenha no seu íntimo, no seu pessoal, a vontade e o desejo de seguir trilhando pelo caminho da advocacia. E não só a advocacia, porque quando você entra ali acadêmico de direito, você sai preparado, e as pessoas dizem, e é verdade, o direito ele tem um leque gigantesco. Então as pessoas, muitos dos estudantes, eles vão se descobrindo no meio do curso, ali do início ao fim do curso. Mas alguns, e vou dizer que o meu caso foi esse, desde o início eu já sabia que queria ser advogado. Eu tinha vontade de ser advogado. Quem tem a vontade já tem a metade. Desafios existem, sempre vão existir, mas se você perseverar, você sempre vai conseguir alcançar os seus objetivos. O fato de estar sempre trabalhando ao lado de Vital Costa, grande advogado, hoje prefeito aqui do município, ele se viu como também parâmetro, foi a fonte de incentivo para você seguir, optar justamente por essa profissão, doutor Ícaro? Sim, sim. Vital Costa, como eu sempre dizia desde o início, foi meu professor e é meu professor até hoje. É uma pessoa de um caráter sem deixar brechas, é um jurista magnífico, um tribuno do júri, uma pessoa com quem eu aprendi e aprendo todos os dias. Vital realmente foi um exemplo não só para mim, mas para vários advogados que da sua época e de uma geração mais nova vem contribuindo para esse fortalecimento, esse engrandecimento social do município, da nossa região e principalmente da advocacia. Ao prefeito Vital, em nome dele, eu quero saudar o nosso sempre advogado Vital Costa, quero saudar todos os advogados da comarca de Araruna, da nossa cidade de Araruna. 8h14, agradecer o Assis Paredão, ele participa aqui do nosso programa através do nosso chat, diz bom dia, meu amigo Josimar. Manda os parabéns para minha mãe Rita Simão, que completou 82 anos. Olá, dona Rita Simão, parabéns para a senhora, 82 anos, felicidades, muita saúde. A Josi Lima, bom dia, Josimar Dias, muito bom dia, Josi Lima, obrigado aí também a você pelo carinho, pela audiência. Cida Souza, parabéns, meu amigo Ícaro, pelo sucesso, você é merecedor pela sua humildade, pela capacidade que você tem. Eriele Almeida diz parabéns para todos os advogados, especialmente para o meu filho, doutor Ícaro Moraes, que é um profissional que exerce com maestria sua profissão. Que Deus continue a te abençoar. Muitas mensagens chegando aqui através do nosso chat.
só comprova justamente a nossa audiência em toda a nossa região no horário. A gente agradece imensamente a você que nos acompanha pelas plataformas digitais da nossa Araruna TV. Quais são as características, doutor Ícaro, que formam um bom advogado? E aqueles que apenas contribuem para denegrir a profissão? Nós sabemos que em toda profissão existem os bons e os más profissionais, né? Isso é na imprensa, temos os bons radialistas, jornalistas e os más jornalistas também, né? Que ao invés de levar a informação com credibilidade e ética, fazem o sensacionalismo, buscam sempre a informação com esse teor, com esse viés de sensacionalismo. E na advocacia certamente não é diferente. E quais as características, né, que diferenciam justamente o bom advogado do mau advogado, do mau jurista, doutor? Josimar, você já começou bem, tá? Em todas as profissões existem o profissional e o profissional. Eu faço parte dessa jovem advocacia, dessa advocacia que vem renovando, que vem agitando, que vem crescendo e vem fazendo com que nós possamos conviver nesse Estado democrático de direito de uma forma harmoniosa. Mas para que você seja um bom advogado, não precisa simplesmente, ou não precisa só você ter o saber jurídico do mundo inteiro, não. Você vai conseguir isso no dia a dia. Você vai aprender principalmente com seus erros. E com isso você vai acertando e você vai se desenvolvendo e vai crescendo na profissão. Mas a primeira coisa que você tem que ser é honesto. Você tem que ser honesto com o seu cliente. Você não pode vender ao seu cliente ilusões. Você não pode vender ao seu cliente esperanças e expectativas. É a primeira coisa que você tem que ser, Josimar. É ser honesto com quem lhe procura. Seja sincero. Não vá encher os olhos pelo valor da ação que você vai cobrar, pelos honorários que você vai receber. Você tem que ser sincero e ser honesto, porque de repente você começa a pegar ali 5, 10, 20 ações. Mas aquelas 20 ações que você pegou e você não foi honesto com aqueles seus clientes, quantos deles vão voltar? Quantos deles vão falar de você? Falar bem ou falar mal de você? Então, se você busca trilhar na militância da advocacia, ser um advogado militante do dia a dia, a primeira coisa que você tem que ser é honesto. 8h18, 8h18, a honestidade vale muito, conta muito em todas as profissões. Na advocacia também não é diferente, é o que destacou o doutor Ícaro Moraes aqui no nosso MN Manhã de Notícias. Doutor Ícaro, a tecnologia ela tem mudado comportamentos, formas de agir, de ação, né, de muitas pessoas, de muita gente. E mudou também muito exercício da profissão, da profissão da advocacia, né? Com a internet, com as audiências online, e por conta da pandemia, isso foi cada vez mais presente, está cada vez mais presente na vida dos profissionais da advocacia. Você enxerga também como irreversível essa mudança na profissão, essa questão da tecnologia, da internet, dessas sessões online? O que é que mudou em si na profissão, né? Em que pese justamente esse período de pandemia, né? Todo mundo em casa, trabalhando nesse tal de home office, né? Seja advogado, seja o juiz, enfim, todo mundo adotando essa prática, essa ideia, né? E esse modelo de trabalho. Você enxerga como irreversível esse modo de trabalho a partir de agora na sua profissão também? Josimar, eu torço que não. Eu torço que não seja irreversível. Eu acredito muito de que a justiça, e ela deve ser, e tem que ser, com acesso a todos. A pandemia ela foi desafiadora para a justiça, principalmente para a advocacia. Você perceba quantos escritórios de advocacia não fecharam. Quantos colegas advogados que viviam ali dos seus honorários, que viviam do dia a dia, que viviam do seu alvará, não passaram por necessidades. É aí que entra
o silêncio da Ordem dos Advogados, das ações diretas em favor dos advogados, daqueles que mais precisam. Olha, com a pandemia, as pessoas, e como nós também advogados, tivemos que nos reinventar. Os fóruns viraram os nossos escritórios. As audiências começaram a serem feitas dentro do nosso escritório. Se você é um advogado que tem uma condição de estrutura física mínima, você consegue fazer uma audiência, você consegue atender o seu cliente, levar o seu cliente para o seu escritório e fazer a sua audiência. Mas você imagine aquele advogado que não tem uma condição mínima de estrutura. Aquele advogado que está começando agora. Ou vou mais além. Aqueles advogados, nossos queridos advogados da velha guarda, Sim. que não tem aquele total acesso e aquela total dimensão Habilidade, e habilidade de manusear os equipamentos eletrônicos, que hoje, para nós que estamos no dia a dia com iPhone, com um notebook, temos aquela dificuldade. Imagine para aqueles advogados. Aí eu vou mais além. Um acesso à justiça de forma remota, onde as pessoas, muitas delas, só têm um bico de luz em casa, onde é que vão ter acesso a um WhatsApp para ter acesso a uma defensoria pública. Então, eu torço e torço muito para que as coisas voltem ao normal. Eu torço para que os fóruns reabram de forma em sua totalidade. Eu torço para que as audiências retornem de forma presencial. Eu torço e torço muito. E é uma luta incansável da OAB. Quero aqui registrar o desempenho do nosso presidente, professor Paulo Maia. Aqui próximo, na subseção de Guarabira, registrar o empenho do nosso querido doutor Alberto Evaristo, presidente da subseção de Guarabira, meu presidente. Mas quero dizer a você que nos escuta, a você que tentou procurar a defensoria pública, as pessoas que estão ali na linha de frente, que sentem a dificuldade das pessoas mais carentes. Estamos torcendo, estamos trabalhando e a OAB cada vez mais tem que levantar esta bandeira do retorno imediato das atividades presenciais no nosso judiciário. Bom, falar em doutor Alberto Evaristo, ontem o doutor José Alberto Evaristo, presidente da OAB Subseção Guarabira, esteve visitando a cidade de Araruna, visitando inclusive, na sua companhia, esteve no gabinete, cumprimentando e visitando o prefeito Vital Costa, o que representa justamente essa visita do doutor José Alberto Evaristo ontem aqui à cidade de Araruna, doutor Ícaro. Josimar, antes de mais nada, nós fomos nomeados, eu fui nomeado delegado da Caixa de Assistência da OAB em fevereiro do ano passado, ali um mêsinho antes da pandemia. E quando eu fui nomeado naquela época pelo meu querido presidente da Caixa de Assistência, doutor Assis Almeida, com o qual deixo aqui o meu abraço, naquela oportunidade eu dizia, olha, eu assumo este cargo com uma condição, a condição de levar ações para os advogados da nossa comarca de Araruna, os advogados das cidades circunvizinhas. E esse foi o nosso compromisso, de levar ações efetivas aos nossos advogados militantes. E ontem nós estávamos aqui porque estávamos em busca de ações. Doutor Alberto esteve no gabinete do prefeito junto comigo e mais uma vez firmamos parceria com a prefeitura de Araruna, que não é de hoje que vem contribuindo com a classe de advogados da nossa comarca. Desde o ano passado, Josimar, quando iniciou-se a pandemia, nós, de forma pronta, iniciamos a entrega e distribuição de kits de máscaras, de álcool em gel, tanto enviados pela Caixa de Assistência, como também distribuídos pela subseção de Guarabira. Quando o teste rápido era raro Sim. e pouco, no meio do ano passado, há um ano atrás, nós conseguimos testar todos os advogados que estiveram presentes no dia da ação e testamos mais de 12 advogados aqui em Araruna naquela oportunidade com testes rápidos para a Covid-19.
E hoje, Dia do Advogado, nós estamos aqui para anunciar um pacote de ações para este mês. Nós que já melhoramos a sala do advogado da comarca, nós que climatizamos, nós que melhoramos a mobília, nós que demos uma melhorada em equipamentos. E agora, Josimar, estive semana passada em João Pessoa, na Caixa de Assistência, e quero anunciar a troca e a reforma de todos os móveis e equipamentos da casa, da sala de assistência dos advogados da nossa comarca de Araruna, aqui no Fórum de Araruna. Mais ainda, nós estivemos ontem na cadeia pública de Araruna fazendo uma vistoria técnica junto com o presidente Dr. Alberto e estaremos nos próximos dias, acredito que até o final do mês, instalando o parlatório da cadeia pública de Araruna. E é aí que entra a parceria Prefeitura e OAB. A OAB estará aí fazendo a instalação, a construção do parlatório na cadeia pública, como também a Prefeitura estará auxiliando, estará contribuindo nessa melhoria daquela instituição, daquela unidade prisional. Vamos ter a melhoria frontal, a pintura externa, a troca do acesso principal com portão de ferro. Estamos lá com o diretor Falberto. Estive ontem, através de uma audiência virtual, com a juíza de execução penal, doutora Chiara, relatando essa situação. Ela de pronto agradeceu pela iniciativa e pelas ações junto àquela unidade prisional. E é isso. Nós precisamos viver em um estado com os poderes de forma harmônica. E é isso que nós conseguimos aqui em Araruna. Nesses últimos anos, nós temos essa harmonia entre o poder executivo, entre o poder legislativo, entre o poder judiciário e, o mais importante, entre as instituições que convivem nesse Estado democrático de direito. Doutor Ícaro Moraes, relatando justamente as suas ações, o seu trabalho à frente da delegacia, né, ele que está como delegado da Caixa de Assistência da OAB Paraíba, comanda aqui toda esta nossa região. Como é delegado agora, viu? Preste muita atenção, você, meu amigo, você, minha amiga. Daqui a pouquinho pode até esclarecer melhor essa questão de delegado. Muita gente até confunde as coisas. Acha até que o Ícaro está realmente exercendo o cargo, a função de delegado aqui no município de Araruna. Então, para a gente dissipar qualquer dúvida, ele vai justamente falar sobre essa questão, sobre essa função, sobre esse posto que ele exerce na OAB aqui da Paraíba. Deixa eu agradecer aqui a audiência do Edmilson, o Palhaço Sorrisal. Ele diz: bom dia a todos, mais uma vez, doutor Ícaro, como vocês apuram uma causa para que o inocente não seja julgado mal, ou para que um cliente mal não seja dado como inocente? Uma pergunta, na verdade, né? Daqui a pouquinho o doutor Ícaro responde. Grande abraço, meu amigo. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Bom dia a todos, mais uma vez. Doutor Ícaro, como vocês apuram uma causa para que o inocente não seja julgado mal, ou para que um cliente mal não seja dado como inocente? Eu particularmente entendi aqui o que quis dizer o Edmilson. O doutor Ícaro também certamente fez a leitura correta desse questionamento. Parabéns pelo dia do advogado. A nossa amiga Gilvanete também diz: bom dia, meu amigo, doutor Ícaro, que Deus continue te abençoando hoje e sempre, que o Senhor continue sendo sempre esse profissional exemplar. Então vamos dissipar essa questão do delegado, doutor Ícaro, já emende aí essa pergunta, esse questionamento do Edmilson, nosso palhaço sorrisal, que nos honra com a sua audiência, ele e toda a sua família. Um abraço, ele que estará hoje às 3 horas da tarde aqui na programação da Araruna TV com o programa Mundo da Alegria. Doutor Ícaro. Dá aqui meu abraço, meu muito obrigado pela audiência do nosso querido Edmilson, nosso palhaço sorrisal, de Gilvanete, da minha mãe Lela, do meu querido amigo, colega de profissão Charles. Em nome dele, saúdo todos os advogados que estejam nos assistindo, nos ouvindo. A função e o cargo de delegado, que realmente as pessoas confundem,
é diferente daquele delegado de polícia, né? A nossa função, ela vem para trazer ações para os advogados. A Caixa de Assistência dos Advogados, ela foi criada no intuito de trazer ações, melhorias, qualidade de vida, ações na área da saúde, da educação, do esporte, do lazer, para os nossos advogados. Nós vamos ainda avançar muito mais, Josimar. Sim. Nós estamos trabalhando agora e quando estiver em João Pessoa, da minha próxima ida, vou para que nós possamos fazer esses convênios com o comércio local, com bares, restaurantes, lanchonetes. O advogado vai chegar lá, vai ter o desconto dele naquele estabelecimento. Quando pedir a conta, vai ter lá os 10% da Caixa de Assistência, que faz esses convênios com hotéis, com restaurantes, com pousadas, com lojas de conveniência, lojas de artigos de roupa, enfim. Essa é uma das funções da Caixa de Assistência. E o nosso papel aqui é trazer, como já disse, ações para os nossos advogados. Os nossos advogados de Itacima, que nos escutam, de Cacima de Dentro, em nome do Dr. Pauliano, Dr. Hugo, saúdo todos os advogados de Cacima de Dentro, em nome da nossa querida advogada Daiane, saúdo também todos os nossos advogados de Itacima. Temos quantos advogados aqui na região, aqui na comarca? Riachão, Araruna, Itacima e Cacima de Dentro. Você tem essa... Josimar, nós temos uma média aqui de advogados militantes, porque tem aquele advogado que vira concurseiro, não milita. Mas nós temos uma média de advogados militantes aqui, algo em torno de 30 a 40 advogados militantes, se nós pegarmos todas as cidades que compõem a nossa A comarca. região está bem assistida nessa profissão. E isso é importante, né? Isso é importante. Você perceba que Araruna ela vem crescendo a quantidade de escritórios de advocacia, e isso é muito importante, porque o que isso significa? Significa o acesso à justiça. E o acesso à justiça é um direito constitucional, né? Inviolável, Sim. né? Das pessoas terem acesso à justiça. Então as pessoas se sentem muito à vontade de procurar o seu advogado de sua confiança. Nós temos escritórios de advogados que estão abrindo suas filiais aqui na cidade, de advogados novos, advogados militantes. Nós temos advogados que labutam aqui há muitos anos, a exemplo do Dr. Jefferson Tagin, que aqui deixa o meu abraço, Dr. Jansen, né? O próprio Dr. Vital, que hoje está prefeito, mas que sempre advogou na nossa comarca, na nossa região. Enfim, doutora Jordana, em nome dela, saúdo todos os as advogadas mulheres, doutora Ivana e todos os nossos queridos advogados que labutam aqui no nosso município. Essa questão do prefeito Vital, eu acho interessante, até para que esclarecer, as pessoas não têm justamente essa informação e acabam fazendo confusão. Por estar prefeito, né, Vital Costa não pode exercer a função de advogado? Como é que essa questão, mesmo. Como é que funciona para a ordem dos advogados essa questão, doutor Igor? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele estabelece que aquele advogado que encontra-se em exercício de mandato eletivo, certo? Ele fica impedido, né, fica suspenso de exercer as suas atividades como advogado, principalmente na esfera do executivo. Aquele advogado que ele exerce, por exemplo, o cargo de vereador, ele pode exercer a sua função de advogado. Existem algumas pequenas restrições, né, mas que ele pode exercer o cargo da função de advogado, que é o caso do Dr. Rodolfo, por exemplo. Sim. Aqui, né? O Dr. Rodolfo é advogado, militante, vereador, e ele não tem nenhuma restrição de não poder advogar. Sim, existem algumas pequenas restrições, por exemplo, ele não pode advogar a quem o remunera, que é como o texto da lei diz. Isso seria contra o município, mas ele pode sim advogar em diversas outras áreas, na área criminal, na área civil, na área trabalhista, previdenciária, nada o vai impedir. Mas no caso do nosso querido Dr. Vital,
ele não pode advogar em hipótese alguma, né, tendo em vista que ele exerce o cargo de prefeito. De prefeito. Obrigado, Valdeilma Félix. Valdeilma Nossa Félix. Nossa Ilma, acompanhando também aqui o nosso Manhã de Notícias. O nosso obrigado pela audiência. Doutor Ícaro, com a proximidade do pleito eleitoral, que vai definir quem será o próximo presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, os movimentos de pré-campanha, eles já estão bem intensos, né? No nosso estado. Como é que você avalia o cenário eleitoral no atual momento? Nós temos aí Harrison Targino, você inclusive pode até anunciar aqui quem é o seu candidato, né, para essa eleição. Nós temos Harrison Targino, experiente, o Raoni Vita, doutora Maria Cristina Santiago, o doutor Shainer Asfora, e também Inácio Queiroz. Esses são os nomes que estão postos disputando aí esta eleição para presidente da OAB seccional aqui da Paraíba. Como é que você avalia esse cenário? A eleição será em novembro, salvo engano. Será em novembro, mas já está bem adiantado esse processo eleitoral aqui no estado. Que avaliação o doutor Ícaro faz? Antes de entrar nessa seara da eleição da OAB, eu vou responder ao nosso querido professor. Sim, Palhaço Rizal fez uma pergunta. Edmilson, veja só. Essa situação de você absolver um culpado e condenar um inocente, o que existe, na verdade, no direito, é toda uma instrução processual, né, seja ela civil ou criminal, de que o juiz, levado pelo seu entendimento em todas as provas testemunhais, documentais, ouvida das testemunhas, ele, pelo seu livre convencimento, ele vai entender de que aquela pessoa é culpada ou inocente. O que acontece no direito é aquele velho ditado, é prazo e prova. Muitas das vezes, até você está numa audiência e o juiz tem aquela convicção dentro dele de que aquele cara, ele é culpado. Aquela pessoa, ele é culpado. Ele sabe que ali está nítido que aquela pessoa é culpada. Mas não existe no processo elementos de provas suficientes que possam fazer com que aquela pessoa tenha uma condenação. Então, assim, é muito complexo e às vezes para as pessoas que são leigas, né, vamos dizer assim, no direito, ficam dizendo, mas rapaz, fulano matou Beltrano. E o advogado foi e soltou. E o advogado foi e soltou, aí já é uma outra situação também, né? Que o advogado matou Beltrano, mas foi para a júri e ele foi absolvido, né? Ou então, o cara não chegou nem aí a júri, porque já acontece também da gente conseguir aquelas absolvições sumárias, né? O HC, né? O habeas corpus, né, que é um remédio constitucional. E aí, Josimar, a gente pode marcar um dia aí para a gente fazer um programa bem interativo e tentar tirar dúvidas da população, conversar, enfim, eu estou à disposição. O acesso à justiça é para todos, né? E as pessoas que às vezes têm uma dúvida em casa, que procuram um advogado, você perceba que eu passo o dia inteiro no gabinete da prefeitura. E a grande maioria, não tem um dia que eu não atenda 3 ou 4 pessoas para fazer consulta a essas pessoas, né? As pessoas se consultam. É até engraçado, a gente comenta, porque é assim, você chega numa clínica particular, num médico particular, aí o médico vai e cobra a consulta para dar a dipirona, dar o remédio, né? Aí o cliente, ele chega no escritório particular do advogado, aí pede uma consulta. Aí, mas é normal e é natural de que o advogado não cobre, né? Que não acontece isso nas grandes cidades, nas capitais. É normal que as pessoas realmente cobrem, porque isso é natural. Eu costumo dizer que o direito, ele compara-se à medicina. Ele compara-se à medicina. Quando você está doente, você procura um médico para ele receitar um remédio a você
e você tomar aquele remédio e você curar a sua doença. Do mesmo jeito é o direito. As pessoas chegam com o seu problema, chegam com a sua demanda e procuram um advogado. E o advogado vai fazer o quê? Ele vai te escutar, vai te ouvir, vai te examinar, vai examinar o que você disse e vai procurar o remédio. Dentro da lei. O remédio dentro da lei. Você vai lá na prateleirazinha dos remédios constitucionais, que a gente chama, que tem o nome remédio também, que é o habeas corpus, que é o mandado de segurança, que é o habeas data, e tantos outros, tantos outros ações que possam ser adotadas para aquela situação daquele seu cliente. Então, assim, eu aprendi essa parte de remédios, e deixo aqui meu abraço ao Dr. Felipe Negreiros, grande advogado criminalista, fui seu aluno na pós-graduação de advocacia criminal, e a gente aprendeu muito e aprende muito com ele, porque ele puxa lá desde o início, vai falar sobre Listen, vai falar sobre os cientistas, né, do direito criminal e do direito em si. Agora, a gente sabe que, assim como na medicina, no escritório da advocacia, os temas são os mais inusitados possíveis, né? Mais variados possíveis. Na sua profissão, doutor, qual o tema, qual a pessoa, assim, não a pessoa, mas qual o assunto, né? Qual o tema, qual o problema mais inusitado que a pessoa chegou para você e disse: olha, doutor Ícaro, me ajude aqui com esse tema, com este assunto, com esse problema, eu não sei a quem recorrer e vim justamente aqui no senhor para ter uma solução. Qual o assunto assim mais inusitado, mais hilário nessa sua profissão que o senhor pegou até agora? Eu tive um caso de um cliente, Josmar, e isso serve para todos vocês que estão me ouvindo. Ele foi vítima de um golpe Na internet? Na internet, e ele passou por um inferno astral, né? E os golpistas levaram dele mais de 20 mil reais. Ele chegava no meu escritório com uma foto, e ele imprimia a foto, que já vinha através de WhatsApp, de mandado de segurança, mandado de prisão falso, de atestado de óbito falso. O cara ficou desesperado. E o cara ficou desesperado. Ele começou a se envolver, e ele se envolveu tanto nesse golpe que, como se diz, só não levaram a alma do coitado. Então, tenham cuidado com quem vocês falam. Cuidado com o que as pessoas pedem, cuidado com... Eu já vi várias pessoas dizer: doutor, me procurou, é um soldado da Polícia Civil, um policial da Polícia Civil, que não sei o que está me pedindo dinheiro, porque tem um processo no estado, não sei aonde, contra mim, não sei o que e tal. Vem com uma conversa mirabolante, mas às vezes as pessoas, no nervoso, no aperreio, ela realmente não consegue raciocinar. Então você deve procurar uma pessoa que entenda, você deve procurar um advogado, não se precipite em nada, procure um advogado de sua confiança. Verdade, isso é um tema importante e a gente vai trazer o doutor Ícaro em outra oportunidade para a gente falar sobre essas questões. Eu, particularmente, passei por um problema, por uma situação parecida, né, com essa que o doutor Ícaro acabou de relatar. Uma pessoa desconhecida, com o endereço e com o telefone da Inglaterra, né, entrou em contato aqui com a nossa equipe, através do nosso e-mail da empresa, e oferecendo justamente uma parceria, que estava disposto a investir aqui no Brasil, que achou justamente interessante o projeto da Aradna TV e queria fazer um investimento, queria ser sócio, queria ser parceiro da Aradna TV. Estava disposto a investir aqui milhões de dólares, né, e a conversa foi fluindo, e eu dando espaço justamente para saber até que ponto essa pessoa iria chegar, né? E chegou o dia que justamente essa pessoa me ligou, né? Já não foi mais por e-mail, foi por telefone: olha, o magnata está chegando, desembarcando hoje em Brasília, em São Paulo, ele vai te ligar, vai te procurar, ele está levando justamente o dinheiro, a bagatela, né, o montante aí acordado, e para fazer o investimento. Eu disse: tudo bem, vou aguardar a ligação desse cidadão. E, de fato, 30 minutos depois, a pessoa me liga, telefone de São Paulo, né: olha, sou
magnata fulano de tal, cheguei aqui, estou em São Paulo, desembarquei agora, através de ciclano, pediu para entrar em contato com você, porque tem encomenda para você, os papéis para assinar e coisa e tal. Eu disse, tudo bem, vou passar o seu contato agora para o meu advogado, e ele vai entrar em contato com você e vai lhe procurar em São Paulo. Meu amigo, na mesma hora, esse cidadão desligou. E 5 minutos após, o camarada passou para mim um e-mail e disse, olha, não temos mais conversa, não quero conversar mais com você. Você colocou advogado, não era para ter colocado advogado no meio. Foi inusitado, hilário até essa conversa, esse diálogo com essa pessoa, né? E passou, ela estourou uns 2 a 3 meses de conversa, de diálogo, de e-mail vai, e-mail vem. E eu dando corda justamente para a pessoa, para a pessoa... não conhecia a pessoa, né? Acabei dando corda para justamente saber até que ponto essa pessoa iria, e ele chegou justamente a essa situação, né? Mas as pessoas têm que ter cuidado, né? Muitas pessoas não têm essa visão, não têm esse entendimento e acabam caindo em golpes e mais golpes na internet. É só o que tem hoje, são golpes na internet, não é isso, doutor Ícaro? É isso mesmo. Muito golpe, muito golpe. E são golpes que você diz assim, como eu caí nisso aqui, né? Rapaz, eu que me acho tão sabido, me acho tão inteligente e caí nesse golpe. Um dos principais golpes, gente, é aquele golpe silencioso, é aquele golpe que vem um código, você coloca o código, a pessoa consegue rastrear o seu WhatsApp, e aquele novo que já é velho golpe, né? As pessoas rastreiam, conseguem clonar o seu número de celular, aí começam a pedir dinheiro às pessoas pela internet. Sim. Enfim, essa turma que vive cometendo esses crimes cibernéticos e cometendo esses atos tidos como criminosos, elas têm uma inteligência, assim, assustadora. Eles poderiam usar essa inteligência deles para o bem, Verdade. né? Mas utilizam realmente para tentar dar golpes em pessoas, conseguir dinheiro de pessoas honestas, se utilizando da boa fé das pessoas que com ali eles conversam. Enfim, existe uma infinidade de meios de golpes que, se colocar num catálogo, dá para mais de 1000 páginas. É verdade, tenha muito cuidado, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha agora pela Araruna TV. Abimael da Silva Félix participa aqui do nosso chat, doutor Ícaro, competência em pessoa, parabéns por todas as suas ações, pessoa que tive o prazer de conhecer e de cultivar esta amizade. E aqui tem um comentário também bem especial da Thaís Lorena, ela diz, bom dia, passando para parabenizar o programa, que sempre nos traz conteúdos importantes. Aproveito e deixo um grande abraço para esse grande e competente advogado. Esse é especial, Suspeita, né? Esse é suspeito, né? falar, né? Averbar a suspeição dela. Doutora Thaís Lorena, coordenadora do SAMU aqui de Araruna, também coordenadora do Pronto Socorro, muito eficiente, enfermeira, né? Doutora Thaís, enfermeira, mas tem uma atuação realmente gigantesca e recebe justamente os aplausos, os parabéns aqui da nossa equipe da Araruna TV. Doutor Ícaro Moraes, eleição da OAB, a gente trouxe aqui justamente esse processo eleitoral, as eleições será no mês de novembro. Como é que você avalia aí esse pleito? Doutor Arisson Targino é o candidato da situação, apoiado pelo atual presidente. É o favorito a conquistar essa vaga, essa vitória? Eu tive com o doutor Alisson semana passada, ele me recebeu no seu escritório. Eu fico muito feliz, Josimar, porque são bons e excelentes nomes que estão nesta disputa a nossa seccional da OAB da Paraíba. Raoni foi vice-presidente de Paulo Maia, Sim. um advogado jovem, extremamente inteligente, de uma competência fantástica. Shane Asfora, tive a satisfação de conhecer Shane na Câmara Criminal, quando ali fazia sustentação oral em João Pessoa. Professora Ana Cristina. Ana Cristina foi minha professora por 2 oportunidades, Kil, como carinhosamente a gente chama. Uma mulher fantástica também, de um saber jurídico
muito elevado, de uma competência também muito grande e que são bons nomes, muito bons nomes. Professor Axson, ele vem nesta labuta, nessa trincheira de se candidatar, e eu conversava com ele na nossa última conversa, que nós nos encontramos. Ele dizia: Ícaro, o professor Axson já foi presidente da OAB, Sim. né? Foi vice-presidente na época do Dr. Arlindo faleceu, o Dr. Axson assumia ali a OAB. Foi secretário de Segurança Pública do Estado, do governo Cássio. Foi ainda, acredito que um curto período de tempo, secretário de Educação no governo Ricardo Coutinho. Hoje é conselheiro federal da OAB. Tem uma serenidade, uma competência, um trato muito pacato, muito ordeiro, de lidar com qualquer situações que possam surgir no meio do seu mandato. Então, Dr. Axson, ele preenche, não que os outros não, mas Dr. Axson, ele está no momento certo, está com a maturidade devida para assumir os destinos da nossa ordem. A nossa Ordem dos Advogados do Brasil, na Paraíba, ela é uma instituição importantíssima. Sem a advocacia não existe justiça. Sem a advocacia, o direito e o acesso à justiça, ele é quase que extinto, porque o tripé da advocacia, ele é igual. Não existe juiz, promotor e advogado. Nós estamos aqui, todos no mesmo linhame, cada um com a sua função. Operadores do direito, todos nós somos operadores do direito. O juiz está para julgar, o Ministério Público está ali como curador do patrimônio público, da criança e do adolescente, como fiscal da lei. O advogado está para garantir o direito daquele cidadão, a ampla defesa, o contraditório. Então, a advocacia, Josimar, ela a cada dia vem tendo uma responsabilidade muito maior, principalmente em tempos de pandemia. Sim. Principalmente em tempos de pandemia, que eu rezo e torço para que acabe, para que tudo volte ao normal, como eu vinha dizendo. Mas voltando às eleições da OAB, eu de público já explanei meu desejo, minha vontade de votar em Axson, porque, como já disse, preenche todos os requisitos e está no momento certo, com a maturidade devida, com a simplicidade devida e com o conhecimento de assumir os destinos da nossa ordem. Torço muito para que após as eleições, e até mesmo no meio delas, nós possamos manter essa OAB unida, essa OAB firme, essa OAB de todos os advogados. Agora são 8 horas com mais 53 minutos, 8h53. Estamos com o Manhã de Notícias pela Araruna TV, conversando nesse bate-papo legal demais com o doutor Ícaro Moraes. Hoje, dia do advogado, e a gente fez questão de trazer o doutor Ícaro para dissipar aqui algumas dúvidas, para conversar com você, amigo telenauta, nessa manhã fria, de clima agradabilíssimo aqui no alto da Serra de Araruna. 8h54, já na reta final aqui do nosso programa. Já antecipadamente agradecer a você pela audiência e agradecer ao doutor Ícaro pela disponibilidade de estar aqui no estúdio nos concedendo esta entrevista. Para a gente finalizar, doutor Ícaro, o que você diria para uma pessoa que tem desejo, tem planos e que sonha um dia ser advogado? O que você diria nesse momento para esse jovem, para essa criança que nos acompanha, inclusive, no momento, através aqui da nossa Araruna TV? Qual a sua mensagem para essa pessoa? A advocacia ela é uma profissão fascinante.
ela também é uma profissão desafiadora. Então, eu digo a você que tem esse desejo, que tem essa vontade, de que até já está nas atividades acadêmicas, que eu particularmente amo a advocacia. Eu costumo dizer aos meus colegas que eu adoro ir para o fórum, eu adoro fazer audiência. Para mim, eu adoro esse meio. E se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, nunca perca esse sonho, né? Esses desejos, nunca desista dos seus sonhos. A advocacia ela é fascinante, ela realmente traz um leque gigantesco. Você torna-se bacharel em direito, você faz a prova da OAB, o exame de ordem, você se torna advogado, você presta concurso para a Polícia Federal, vai ser delegado federal, delegado da Polícia Civil, você vai ser procurador de Estado, você vai ser promotor de justiça, vai ser juiz de direito, vai ser procurador da República, enfim, você é o que você quer ser. Se você tem dentro do seu íntimo pessoal esse desejo de se apaixonar pelo meio jurídico, pela advocacia, você não está no caminho errado. E é como o doutor Vital sempre me disse, Josimar. Sim. Olha, o advogado, ele não passa fome. Você não vai enricar, não vai. Mas você vai fazer o que você gosta e passar fome você não passa. Porque o direito está aí para todos. Não tenha medo de concorrência, não tenha medo de um escritório A, ou B, ou C abrir do seu lado. Você sendo bom no que você faz, você sendo referência no que você faz, você não precisa ter receio de nada. O meio jurídico e as especialidades estão para todos. Dá para todo mundo. Nós só precisamos viver nessa harmonia, nessa interação, nessa amizade. As políticas de ordem da classe, da advocacia, elas têm que ficar na classe. As pessoas, eu tenho esse costume de visitar, já essa semana eu visitei uns 2 escritórios de colegas advogados, um que abriu recentemente, de doutora Larissa, em nome dela, saúde os advogados da cidade do Riachão. Estive no escritório de doutor Matheus. Doutor Matheus tem escritório aqui em Araruna, tem escritório em Campina Grande. Me falava que está fascinado pela advocacia, que está querendo aumentar, enfim. Eu digo aqui a todos vocês, os advogados dessa minha geração, aqueles que conviveram comigo nas salas de aula, que labutam de João Pessoa, que têm seus escritórios, mas que são filhos da terra, que são aqui do município, dizer que estamos sempre de braços abertos para conversar, para dialogar, para trocar ideias, porque a nossa profissão é assim, é juntar todos e dizer, nós somos fortes, mas se nós estivermos unidos. Se nós não estivermos unidos, nós não somos fortes. Tá falado, doutor Ícaro Moraes, advogado militante. Parabéns pelo seu dia, parabéns a todos os advogados que nos honram com a audiência. Agradecer a audiência também aqui de Wellington Targino, nos cumprimenta aqui com um bom dia, grande Wellington Targino. O Alfredo Juno, também acompanhando o programa. O Dailton, na churrascaria do Ruquinho. Meu amigo Evilásio Crisanto, obrigado a você. Está em Natal, lá na SCM Imóveis, uma das grandes imobiliárias de Natal do Nordeste. Também parceiro aqui da nossa programação e sempre ouvinte aqui da nossa grade, o doutor Evilásio Crisanto. Vereadora Simara Crisanto, em Serra de São Bento, o nosso abraço, o nosso carinho. Cida e Lau, em Monte das Gamileiras, muito bom dia a vocês também pela audiência. Turma boa em Tacima também, nos honrando com a audiência. Você de Riachão, de Dona Inês, de Caiçara, o nosso muito obrigado. Final do nosso programa desta quarta-feira. Agradecer mais uma vez a você pela audiência e o doutor Ícaro Moraes, pela gentileza de conceder aqui essa entrevista ao nosso Manhã de Notícias, deixar os microfones da Araduna TV inteiramente à vontade
para que o doutor Ícaro possa trazer as suas considerações finais. Algo mais que queira acrescentar, que não foi explorado por este radialista, por esse apresentador, né? Fique à vontade, doutor Ícaro, para as suas considerações e falar algo que queira, algo que não foi explorado aqui no nosso bate-papo. Josimar, minhas palavras são de agradecimento, agradecer a você pela oportunidade. Mais uma vez, parabenizar a todos os advogados pelo nosso dia. Nós somos essenciais nesse Estado democrático de direito. Nós somos fundamentais para a manutenção e para as atividades jurisdicionais no nosso país. Manteremos fortes, firmes e coesos, porque a advocacia ela é muito mais forte e muito mais altiva se estivermos todos nós enganjados com um só propósito, com um só objetivo. Quero agradecer a toda a população, aquelas pessoas, Josimar, que a gente sabe, e eu vou só quebrar aqui um pouquinho do meu final para dizer a você, colega advogado, que nunca tenha receio e nunca deixe de fazer uma advocacia pro bono. Quantas advocacias pro bono a gente não faz, né? Quantas pessoas humildes não nos procuram naquela situação de agonia, de desespero. Falta de conhecimento, e você chega, dá aquela palavra, faz aquela consulta, faz o encaminhamento. Se não puder resolver num total, mas você resolve em parte, e você consegue, com certeza, fazer da sua advocacia ter uma sensação de dever cumprido para a sociedade, ter uma sensação de dever cumprido no seu íntimo, no seu interior. Quero aqui agradecer mais uma vez pela participação, dizer que estou à disposição sempre que possível, né? Vocês sabem que a advocacia ela é muito rígida nessas situações de publicizações de mídias sociais, até que deu uma melhorada, a gente pode até explanar isso, as alterações que a legislação da OAB trouxe quanto às divulgações em redes sociais dos trabalhos e das atividades da advocacia, mas que mesmo assim é diferente. Às vezes as pessoas perguntam, Ícaro, por que um advogado, por que você não coloca uma placa bem grande com o teu nome lá na entrada da cidade e tal? Porque não pode. O advogado ele só pode fazer aquela divulgação do escritório dele, com a logo dele, no escritório dele, onde é o escritório dele, onde funciona, né? É diferente de um dentista que coloca lá as divulgações, sai espalhando em todo canto, ajeita o dente com fulano, passa a obturação com ciclano, né? O escritório de contabilidade, o cara bota... As regras são outras, né? As regras são outras e são realmente bem restritas. E aqui, quando nós estamos num programa de televisão dessa emissora que tanto vem contribuindo para levar a comunicação à população, levar a boa notícia, levar a notícia sadia, a notícia inteligente, a notícia com conteúdo, nós também temos algumas restrições, né? Você nunca vai poder estar aqui e fazer a sua divulgação pessoal do seu trabalho. A gente fala aqui em nome de todos os advogados, a gente fala aqui em nome de toda uma classe de advogados. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema jurídico, se você chegou em casa e recebeu intimação, procure um advogado de sua confiança, procure uma pessoa que você tenha conhecimento, que trabalha nessa área, que é realmente advogado. Cuidado naquelas pessoas que se passam por advogado, cuidado com aquelas pessoas que se dizem entender da lei, que vivem de estar levando pessoas sem o devido conhecimento. Realmente procure aquela pessoa que você tem certeza que tem o registro na ordem dos advogados, que é advogado habilitado e que pode resolver o seu problema.